Olá, temos aqui texto bíblico que foi do último domingo, texto do Evangelho em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Aqui fala de duas parábolas, Jesus contando sobre a ovelha perdida e sobre a dracma perdida. O contexto desse assunto é Jesus diante de publicanos e pecadores, diz o texto aqui no versículo 1, que estes pararam para ouvi-lo. E alguns murmuravam, fariseus, escribas, diziam: que homem é este que recebe pecadores? Aqui vemos um diálogo, uma expressão dos escribas e dos fariseus, e Jesus responde a eles. Então aqui temos este diálogo entre Jesus e os publicanos e pecadores entre Jesus e os fariseus e escribas a respeito dos publicanos e pecadores. Então, como Jesus, se dizendo mestre, judeu, conforme a lei, temente a Deus, estava dialogando, ensinando a publicanos e pecadores que eram pessoas consideradas afastadas de Deus, como Jesus estava andando com eles, porque a ideia dos fariseus seria se afastar dos publicanos, se afastar daqueles que eram vistos como pecadores, para mostrar o repúdio a eles, às suas ações. Mas Jesus, ele veio exatamente para ensinar e para salvar pecadores. Ele veio para conduzi-los no caminho de Deus. Só que alguns não entendiam isso, não reconheciam o poder da graça de Deus, que pode transformar um pecador. E Jesus fala para os fariseus sobre a relação de Deus e esses pecadores, no sentido de que Deus vai em busca destes que estão perdidos. Os fariseus poderiam saber muito bem do que Jesus falava, mesmo Jesus falando por parábola, porque a situação que Jesus expôs por parábola dizia respeito à história do povo de Israel. Jesus fala: qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? Os publicanos eram judeus que eram considerados afastados de Deus, porque eles eram publicanos. E isso era conhecido pelos fariseus como uma função pecaminosa, por serem publicanos, cobradores de impostos. Eles trabalhavam para Roma, cobrando os devidos impostos. E isso era considerado pelos fariseus como algo que era desprezível. Mas Jesus diz: se vocês, perdendo uma ovelha, vai em busca desta que se perdeu, por que Deus não pode ir em busca? Parafraseando Jesus, porque Deus não pode ir em busca daqueles perdidos que são de Israel e estão desgarrados. Pelo menos segundo os fariseus, eles estavam desgarrados. E outras pessoas pecadores. Assim também, e nesta mesma linha ele conta outra parábola da dracma perdida. E no versículo 10 termina dizendo: assim eu vos digo, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Jesus aqui está falando que há alegria, há satisfação diante de Deus nos céus por aqueles que se arrependem. Então Jesus estava cumprindo o seu propósito, salvando pessoas através do seu ensino, através do arrependimento.
daquelas pessoas. Então, deixamos aqui esta reflexão.